República e dizer que esse tema, presidente Luizinho, ele traz a relevância da pauta para nós, porque eu diria, assim, com um lamento, né, de que as pautas de gênero e as pautas raciais, em geral, elas não têm muita frequência no parlamento brasileiro. Elas não têm nem a atenção devida e nem a relevância devida. Né? É preciso cavar, é preciso disputar, é preciso fazer força para que elas, de fato, ganhem essa visibilidade. Esse tema, diferentemente do que interpretou o secretário do Ministério, nós não puxamos essa audiência porque tem matérias de jornal. É porque estudos foram publicados nos jornais. Né? Nós não nos baseamos porque um jornalista disse. Na verdade, os estudos que a doutora Melânia acabou de falar foram publicados nos jornais. Eles vieram a conhecimento da sociedade a partir da sua divulgação, mas foram estudos, não foram hipóteses jornalísticas, mas foram divulgações de estudos, e por isso, a partir dos estudos que foram divulgados, eu pedi a audiência, porque nós tomamos conhecimento de que nós temos o vergonhoso e lamentável campeonato mundial em relação à morte de mulheres grávidas, do ciclo gravídico, portanto, da gestante da puérpera. Isso, de fato, é grave, até porque as mulheres, como disseram as profissionais, as mulheres especialistas, professoras, enfermeiras e médicas, elas, na gravidez, elas, de fato, se localizam numa situação de maior risco, por todas as mudanças orgânicas, pela hipertensão, muitas vezes pelo diabetes gestacional, por todas as vulnerabilidades que uma gestante tem no seu ciclo gravídico. E me parece que há, de fato, um hiato entre os dados, né, dos dados que vão sendo observados nos estudos e os dados do Ministério, e também, assim, eu tenho sempre a sensação de que a vida é de um jeito e a análise das estruturas governamentais é de outra. Né? Quer dizer, é óbvio que a assistência pré-natal é falha no Brasil, é óbvio, porque eu sempre disse nos movimentos feministas em que eu participo que o SUS é uma bandeira feminista. Eu sempre disse isso, porque a assistência à mulher, a assistência pré-natal, o SUS acontecer é fundamental para a atenção às mulheres, seja no seu preventivo, no planejamento familiar, seja no atendimento da assistência materno-infantil. Eu sempre disse isso, defendam o SUS, porque o SUS é uma bandeira feminista. Portanto, se nós temos uma quebra na atenção primária, e eu tiro pela minha cidade, pelo Rio de Janeiro, foi quebrado aqui o programa de saúde da família, foi desmontado o programa de atenção primária. É óbvio que isso tem um brutal impacto no pré-natal, tem um brutal impacto na atenção. E isso deve estar acontecendo no Brasil em muitos lugares. Então, eu pensei que o Ministério ia chegar dizendo isto, né? Reconhecendo as dificuldades, vendo os teus limites, vendo como a gente poderia ajudar, que orçamento que precisa, reconhecendo as dificuldades e tratando conosco de como a gente somar esforços na superação das dificuldades. Né? Mas quando chega com uma apresentação de PowerPoint, parece que está tudo bem, está tudo funcionando bem, está tudo resolvido. E aí a gente não consegue enxergar, a partir da fala do Ministério, onde é que está o problema para a gente ter o campeonato de mortes na pandemia. Então, a gente precisa entender melhor, e aí eu queria entender melhor por parte do Ministério, onde é que estão os problemas para que a gente possa ajudar. Me parece que está na assistência, aí tem um recorte social e um recorte racial, sim, sempre teve e continua tendo, porque há um racismo estrutural que impacta o atendimento, é só ir para a ponta do sistema que a gente vê isso claramente. Né? Então, é preciso que a gente olhe novamente a atenção primária, e no caso da pandemia, nós vimos aí 36% das mulheres, segundo a doutora Melânia, não tiveram sequer a possibilidade de serem entubadas. Então, é óbvio que nós estamos tendo um problema grave de não observar a prioridade das mulheres grávidas no atendimento da pandemia. Então, eu gostaria de entender melhor, né, onde é que o Ministério enxerga os problemas, de fato, e qual é a ajuda que precisa para a gente superar os limites. E, segundo, informar o que a doutora Carmen disse aqui,
já que nós estamos com pouco tempo pela saída do secretário, doutora Carmen, nós acabamos de aprovar 2 urgências plenárias. Uma foi o meu projeto, que exatamente estende a validade dos pedidos de pré-natal para as mulheres grávidas durante a pandemia, tratam a assistência materno-infantil como serviço essencial e possibilita a facilitação de acesso aos leitos de UTI. Foi uma proposta da Febrasgo e nós incorporamos ao texto, né? E eu espero que o vote o mérito rapidamente, se possível, nós votaremos já hoje. E o segundo, que é um projeto que eu também sou coautora, junto com a deputada Perpétua, a deputada Alice, é exatamente o afastamento das mulheres do trabalho presencial quando estão grávidas, para evitar a contaminação por Covid. Então, eu espero que a gente consiga votar rapidamente. A bancada feminina teve um grande papel na aprovação das urgências. Eu espero que a gente aprove rapidamente o mérito. E requerente dessa audiência, eu fiquei muito ligada aqui nas intervenções e nas falas. Eu queria sugerir um encaminhamento, até porque algumas intervenções, algumas me angustiaram e outras me inspiraram, né? Em termos de angústia, primeiro, quando eu falei que o Ministério fez a sua apresentação e parecia que estava tudo bem, é porque eles apresentam as medidas, né, como se fossem medidas assim, que fluíssem com facilidade, né, como se todos os planos estivessem muito tranquilos, está tudo fluindo com facilidade, tem recurso para tudo, está tudo coordenado, está tudo certo. A gente sabe que não está, né? Então, a minha preocupação é que, além da violência obstétrica, que a gente já sabe que existe, e a gente sabe que ela é muito mais forte sobre as mulheres pobres e sobre as mulheres negras, e essa é uma violência institucional também, a gente precisa acompanhar e levar ao Ministério propostas bem concretas, né? Porque perder mulheres grávidas é perder 2, não é? E a gente não pode mais admitir esse dado no Brasil, né? A gente está numa situação muito dramática e eu já participei de centenas de comissões, quer dizer, centenas não, dezenas de comissões nesses anos de parlamento, essa preocupação da assistência materno-infantil. O senhor, que já foi secretário de saúde, teve a preocupação prioritária com a assistência materno-infantil. Tudo isso, eu acho que é um tema que sensibiliza a comissão externa e sensibiliza quem é da área de saúde. O que eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte: é um absurdo que fique como conclusão do gestor responsável pelo Ministério de que o que gerou a morte das grávidas, quer dizer, uma das razões centrais, foi a orientação do isolamento. Quer dizer, é muito ruim a gente ficar com esse tipo de fala. Isso é muito complicado, até porque nunca ninguém orientou que se paralisasse o pré-natal, né? Não só nos serviços, na atenção primária, como tinha a telemedicina, os exames, ou seja, nunca existiu orientação de que o pré-natal fosse paralisado, que o acompanhamento de mulheres grávidas fosse paralisado. Então, é muito ruim esse tipo de afirmação vinda de uma autoridade sanitária. Então, o que eu queria só primeiro registrar isso, né? Que eu não aceito essa afirmação como profissional de saúde, como parlamentar. Mas o que eu queria sugerir, deputado Luizinho, como algo bem concreto? Senão nós vamos ter que partir para uma CPI de morte materna no Brasil no período da pandemia. O que eu queria sugerir? Que as nossas e os nossos convidados pudessem elencar para nós objetivamente, para que a comissão tivesse em mãos, um conjunto objetivo de propostas para o enfrentamento dessa morte materna, né? Que a gente tivesse elencado, a partir desses estudos, dessas análises, da expertise, do acúmulo desses profissionais, que eles nos fornecessem uma proposta objetiva e concreta para que a comissão, ao analisar essas propostas, pudesse conduzir essas propostas ao Ministério da Saúde e que a gente pudesse cotejar essas propostas com o que virá ou que vem como plano do próprio Ministério. A depender desse cotejamento, da nossa avaliação, a gente pudesse talvez desdobrar esse debate num segundo debate, para se avaliar se as propostas são coerentes com a dinâmica do Ministério, se a gente precisa tomar alguma medida para superar os obstáculos, porque eu não acho que esse tema deva morrer numa audiência, porque é um tema muito importante, muito grave, para a gente fazer uma audiência e parar nela. Então, o que eu proporia é isso, que esses profissionais aqui, convidados por nós, especialistas, acadêmicos, nos fornecessem uma proposta objetiva
que a gente pudesse cotejar com o plano do Ministério e que a gente, a partir daí, pudesse desdobrar, a partir dessa análise, num outro debate, talvez com gestores também municipais e estaduais, na medida que o pré-natal é algo muito importante, para a gente dar seguimento a esse debate. Essa é a proposta, presidente. Deputada Jandira, eu acho